Olá, bom dia a todos. Vamos à leitura de um texto da Palavra de Deus para a nossa meditação. Encontramos na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, os versículos 9 e 10. Assim está escrito: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Dentro deste texto que vamos meditar, vamos falar sobre a necessidade de reconhecermos as nossas fragilidades. Aqui nós encontramos o apóstolo Paulo, aquele servo de Deus, um instrumento usado pelo Senhor. Ele chegou um momento na sua vida que ele enfrentou uma situação que ele não tinha como resolvê-la por si mesmo. E ele foi a Deus pedindo que o livrasse daquela situação, o tirasse daquele estado de coisas, e a resposta de Deus para ele foi: a minha graça te basta. Não importa o que você esteja atravessando, o importante é que a graça de Deus está presente, está atuante. A graça de Deus tem livre curso para manifestar-se na vida, então a graça é suficiente. Por isso que Deus disse a ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando o homem está no seu estado de fortaleza, na maioria das vezes, ele não abre espaço para a manifestação da graça de Deus. Mas quando ele se acha numa condição de fraqueza, de fragilidade, vulnerabilidade, ele então sente que não tem em si nenhum recurso para contornar aquela situação. Então é exatamente neste momento que Deus, por sua misericórdia, manifesta a graça, e esta graça de Deus, que ela é suficiente para tudo na nossa vida, ela vai trazer-nos o fortalecimento necessário e dar-nos a condição para suportar aquele momento, aquela fragilidade, aquela fraqueza ou vulnerabilidade da nossa parte, confiando unicamente no Senhor e sabendo que a resposta, o livramento, a ajuda, ela vem de Deus e não da nossa parte. Nós somos a parte que estamos fragilizados, vulneráveis e, portanto, precisamos de um Deus que opere na nossa vida. E foi exatamente o que aconteceu com Paulo aqui nesse texto que encontramos na palavra do Senhor. Ele foi um homem que recebeu excelentes revelações de Deus, revelações profundas, inclusive de mistérios que haviam sido ocultos há séculos, mas, por graça de Deus, ele decidiu revelar através de Paulo. E para que Paulo, conforme diz o texto bíblico, não se exaltasse daquelas revelações que ele recebia de Deus, ele diz: foi-me dado um espinho na carne, e ele considera como que um mensageiro de Satanás para esbofetear, a fim de ele não se exaltar. Era como quando viesse qualquer pensamento a respeito das revelações de Deus para si próprio, aquilo se manifestava de tal forma que era como se ele levasse uma surra, ele fosse esbofeteado, colocado sob pressão, colocado num beco sem saída, que ele não tinha como se livrar daquela situação.
E ele disse que foi a Deus e por 3 vezes ele orou ao Senhor no sentido de que Deus desviasse dele aquele espinho da carne, que tirasse dele. E a resposta de Deus, ela é uma resposta que traz-nos um direcionamento. Deus não respondeu que ia tirar, Deus também não disse que não ia tirar. Mas Deus disse que ia colocar uma coisa na vida de Paulo que seria suficiente e que o medo, o tormento que aquele espinho na carne estava lhe causando já não seria tão forte quanto parecia. Apesar de Paulo estar fragilizado e não encontrar em si forças para debelar, para se livrar daquele mal. Então o Senhor disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando o homem reconhece a sua fragilidade e ele se coloca diante do Senhor Deus, então o Senhor Deus vem com a sua graça, com o seu poder, que vai trabalhando naquela vida, vai se aperfeiçoando e aquela pessoa vai se refazendo em Deus e saber que o seu livramento, ele proveio unicamente da parte de Deus. Então observa, quando Paulo ouviu estas palavras do Senhor, ele então parece que mudou a chave. Ele vinha preocupado com o espinho na carne, ele vinha preocupado com aquele esbofetear, com aquele sofrimento. Era tanto sofrimento. Muita gente diz tantas coisas a respeito do espinho na carne, mas aqui não está revelado o que é. Então vamos ficar com o que diz a palavra de Deus. Então, quando o Senhor disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, esta palavra foi a chave para mudar o comportamento de Paulo com relação ao espinho na carne e à sua própria fragilidade. Então ele raciocina dizendo: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas. Agora não vou desprezar as minhas fraquezas, mas vou me gloriar nelas, reconhecendo que quando a fraqueza bater, é uma porta que vai se abrir para que a graça de Deus venha em meu socorro e o poder de Deus possa me fortalecer e ajudar-me a suportar e vencer aquele momento tão difícil que não tem como vencê-lo por forças humanas. Então ele diz: de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para quê? Para que em mim habite o poder de Cristo. Então ele entendeu que o poder de Cristo era algo mais excelente e que este poder de Cristo só poderia habitar nele quando ele estivesse nestes momentos de fragilidade, mas voltado com o seu coração, a sua mente, o seu espírito voltados para Deus, porque na fragilidade, na fraqueza, a graça de Deus se basta e ela manifesta o poder de Deus que se aperfeiçoa na minha, na sua, na fraqueza de cada um de nós. Então ele disse: de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas. Não vou agora fazer das minhas fraquezas um cavalo de batalha que vai me levar a uma derrota, a um isolamento, a uma limitação. Não, pelo contrário, com o que Deus acaba de me dizer, eu agora vou tomar um posicionamento. E o meu posicionamento será: de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, nas minhas fragilidades, vulnerabilidades, nas minhas limitações. Eu vou me gloriar nelas. E aí ele conclui dizendo: porque, pelo que sinto prazer nas fraquezas. Ora, como é que uma pessoa pode sentir prazer nas fraquezas? Se a fraqueza vai debilitando, vai definhando, vai tirando a força, a vitalidade, vai tirando a criatividade da pessoa, vai tirando
todo o brilho do seu olhar, a alegria do seu coração. A fraqueza tende a fazer isto. Mas quando entende-se a ação de Deus em meio a esta fraqueza ou fragilidade, então pode-se tirar proveito desta situação. E foi exatamente o que Paulo aprendeu a fazer e deixou registrado para que eu e você, para que cada um de nós possamos também aprender a experimentar a graça e o poder de Deus nos momentos de fragilidades e fraquezas que atravessamos enquanto aqui estamos. E no versículo 10 ele conclui: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Veja quantas coisas que aconteciam que era o suficiente, aparentemente, para derrotá-lo, para colocá-lo na inutilidade. Olha, necessidade, injúria. Quantas injúrias! O próprio Jesus foi injuriado, mas ele não injuriava. Jesus sabia isso. Quando ameaçado, ele não ameaçava. A injúria vem para a gente se tornar um injuriado também. A ameaça vem para a gente fazer ameaça. E como encontramos aqui, a necessidade vem para nos fazer mendigar. A perseguição vem para nos ensinar a perseguir também. As angústias vêm para nos ensinar a fazer outro ficar angustiado. Mas veja a diferença quando se reconhece que em todas estas fraquezas que se mostram de várias maneiras, o quão importante é reconhecer que a graça de Deus e o seu poder são mais do que suficientes para nos manter ligados no Senhor e não se deixar levar por estas coisas, mas encontrar nelas uma fonte de prazer. Saber que a injúria está correndo solta contra a minha vida, mas a graça e o poder de Deus estão sendo direcionados para a minha vida. Saber que a necessidade está fechando o cerco diante de mim, mas em Deus há o suprimento necessário. E isto vem por sua graça e por seu poder. Ao saber que as perseguições que nos fazem muitas das vezes amedrontar diante de perseguições, mas com a graça e o poder de Deus, estas perseguições serão encaradas como um encorajamento para que a gente se posicione diante do Senhor e permaneça firmado nele. E como também quando encontramos as angústias, quanto sofrimento, quanta dor, quanto padecimento, mas quando a angústia vem para nos silenciar, para nos sufocar e para tirar a nossa visão, com a graça e o poder de Deus atuando na nossa vida, aquela angústia será um motivo de tomarmos uma posição, nos levantarmos diante do Senhor e pedirmos a Deus que a graça e o poder transformem nossa vida. A injúria, a necessidade, a perseguição e a angústia em recursos que vamos levantar a Deus um tributo de gratidão, de saber que o Senhor disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando estamos no estado de fragilidade, nós precisamos nos lembrar deste exemplo que foi deixado por Paulo quando servindo a Deus com a totalidade da sua vida, mas nem por isso ele deixou de atravessar estes momentos difíceis e perigosos. Mas o que o motivou, o que o encorajou e o manteve firme, focado no objetivo de continuar fazendo a obra de Deus, olhando para Jesus, reconhecendo, dignificando-o através das suas pregações,
foi que ele aprendeu que no momento de maior fraqueza é quando mais a graça de Deus e o seu poder vem se manifestar. Então é preciso que reconheçamos as nossas fragilidades. Quando nós reconhecermos as nossas fragilidades diante de Deus, já isto é meio caminho andado para a nossa vitória. Ao invés de irmos a Deus reclamando, murmurando, maldizendo e procurando acusar a Deus, porque ele deixa eu sofrer, porque ele deixa a perseguição, porque ele deixa a angústia, porque Deus permite isso, porque Deus permite aquilo, ao invés de nós irmos desta maneira negativa e rude para com o Senhor nosso Deus, nada melhor do que estarmos na presença dele e reconhecermos que naquele momento difícil da vida que nós estamos atravessando, que ninguém em sã consciência gostaria de passar por estas experiências, mas acima delas, reconhecer que ao manifestar da graça de Deus e do seu poder que vem a nós naquele momento em que nós estamos tão fracos, tão fragilizados, tão irreconhecíveis aos nossos próprios olhos, exatamente ali que vai se mostrar a nossa dependência totalmente do Senhor Deus e que só Ele e mais ninguém poderá nos socorrer naquele momento de situações difíceis, de provações e de fornalhas que tenhamos que atravessar. Então nós encontramos aqui em Paulo esta expressão. Uma outra que combina como que com esta é quando ele reconhece lá em Romanos, no capítulo 7, e o versículo, deixa eu me encontrar qual é o versículo. Romanos, no capítulo 7, e o versículo de número 24, 25. Versículo 24 e 25. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Isto é um sintoma de fragilidade. Quem me livrará do corpo dessa morte? Eu mesmo não posso me livrar. Mas veja, versículo 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei, mas com a carne a lei do pecado. Então, a fragilidade levava a este ponto. Mas ele diz que graças a Deus por Jesus Cristo. Quando ele escreveu a Timóteo, lá na primeira epístola, deixa-me ver se a primeira ou a segunda epístola de Timóteo, a primeira epístola, no capítulo 1, versículo 15, ele deixou gravado assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, observa, no estado de fragilidade, ele considerou-se como o principal dos pecadores, como alguém que não tinha em si condições de vencer os seus percalços, os seus sofrimentos, as suas angústias, as injúrias, as perseguições, as necessidades e muitas outras coisas que ele em si não tinha como vencer. Mas ao reconhecer a sua fraqueza, a sua fragilidade, ele ousou confiar e colocar-se totalmente na dependência diante do Senhor Deus, e Deus, por misericórdia, fez manifestar na vida dele a sua graça e o seu poder. E com a graça e o poder, a visão de Paulo mudou completamente. Ao invés dele olhar agora para os problemas que o estava afligindo, tornando fragilizado, ele estava olhando além daqueles problemas, além daquelas situações e vendo o recurso de Deus como sendo sua graça e seu poder vindo em sua direção para aperfeiçoar-se na fraqueza.
É como o escritor aos Hebreus disse, da fraqueza tiraram força. De uma situação como esta, vencido, colocado no limite, como é que a pessoa pode se levantar das cinzas? Exatamente quando ela reconhece as suas fragilidades e decide confiar em Deus e apresenta ao Senhor e reconhece que a graça e o poder de Deus virão ao seu encontro e o fortalecerão. Na sua fraqueza, ela se transformará numa fortaleza com a ação e a operação de Deus mediante a graça e o poder. Quem sabe você hoje pode estar numa situação vulnerável, lamentável, de situações semelhantes a estas, de injúrias, necessidades, perseguições, angústias e muitas outras. Mas lembre-se de Paulo, quando ele foi a Deus, o Senhor disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Tome para si esta palavra de Deus para o dia de hoje e passe a viver uma nova realidade na sua vida, encontrando força na fraqueza, encontrando alegria na tristeza, encontrando encorajamento na perseguição, encontrando a solução que Deus coloca diante de mim e de você. Basta que tão somente reconheçamos as nossas fragilidades para que o recurso, o suprimento necessário de Deus venha a nós e nos tire daquela situação e nos leve a um outro nível de aprofundamento na comunhão e no conhecimento do Deus a quem servimos e o adoramos. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.